Olá mais uma vez, seja bem-vindo a mais um estudo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, hoje iniciando o capítulo 5. E só para colocar toda a ideia em contexto, até agora Paulo falou de dois problemas, na verdade um problema e a solução para esse problema. No início da sua carta, ele apresenta a realidade do ser humano. Todos os seres humanos estão debaixo da ira de Deus. Todos pecaram e porque todos pecaram, todos estão perdidos. E ele apresenta isso em ricos detalhes, sem deixar nenhuma possibilidade de que alguém pudesse questionar por causa da sua religiosidade, por causa da sua etnia, por causa do seu não conhecimento. Então Paulo abrange todas as realidades do pecado e da existência do homem para deixar claro, sem sombra de dúvidas, que todos os homens estão debaixo da condenação eterna. E aí então ele apresenta a solução para esse problema, que é Jesus Cristo. E ele apresenta essa solução através da justificação pela fé, apresentando então a ideia de que a obra de Cristo nos trouxe justificação por causa da justiça dele, da obediência dele, da santidade dele. Nós somos aceitos diante de Deus como justificados. E além disso, nós temos o nosso relacionamento restaurado. Paulo fala da reconciliação. É interessante essa ideia, essa solução que Paulo apresenta, porque depois de deixar muito claro que todos os homens estavam perdidos, ele apresenta então a solução que vem do próprio Deus, a solução que é realizada como uma obra completa e plena vinda do próprio Deus. Deixando de lado toda a religião, deixando de lado as obras, deixando de lado a própria lei, a própria incapacidade humana de obedecer à lei, Paulo deixa claro tudo isso. E talvez alguém diga, muito bem, a justificação pela fé é a solução, mas por que ela só foi apresentada agora e não apresentada ao longo de todo o Antigo Testamento? E Paulo, para rebater essa possibilidade, ele então apresenta no capítulo 4 a história de Abraão, deixando claro que Abraão foi justificado pela fé sempre, o tempo todo, desde o início. E Paulo deixa claro que não foram as obras, não foi a obediência, não foi a perfeição de Abraão que fez com que ele fosse justificado, mas foi a fé que ele depositou em Deus que o tornou justificado. E então ele deixa claro que a lei tem o seu propósito, e a gente vai falar sobre isso, mas que Abraão deixa muito claro para todos os seres humanos que a justificação nunca foi por nenhum outro método ou caminho que não seja a própria fé. E agora ele inicia o capítulo 5. E aqui há uma importante mudança no tom que Paulo usa, uma importante mudança na maneira como Paulo se comunica. Nós temos, por exemplo, uma mudança de que até então Paulo estava falando sobre a humanidade, sobre vocês, sobre os pecadores, e agora ele começa a falar sobre o nós. Ele se inclui, a partir do capítulo 5, como realidade daquilo que ele vai apresentar. E então, ao perceber essa mudança de tom, nós percebemos, por exemplo, que até o capítulo 4 nós encontramos mais de 30 vezes a utilização da palavra que é traduzida como fé. E agora ela praticamente desaparece, dando lugar à palavra vida, que aparece quase 30 vezes do capítulo 5 até o capítulo 8, substituindo a palavra fé, mostrando que a ideia até agora era mostrar a justificação pela fé e que a partir de agora a ideia de Paulo é passar a apresentar a vida que vem da fé. Então, a mudança do tom, que deixa de ser um tom confrontativo, duro, e passa a ser um tom mais amigável, mais inclusivo, que deixa de falar sobre a fé e passa a falar sobre a vida como consequência dessa fé, muda radicalmente o discurso de Paulo até o capítulo 5. Não que ele tenha mudado o pensamento, não, ele está desenvolvendo. Até agora ele tratou da justificação e agora ele vai tratar das consequências da justificação. A ideia aqui é apresentar a nova vida,
a nova aliança, as bênçãos que advêm dessa nova aliança, independente da lei. E no capítulo 5, nos primeiros versículos, nos 11 primeiros versículos, que é o que nós vamos tratar hoje, Paulo apresenta então 3 efeitos da justificação: paz, esperança e amor. E quando nós falamos de paz, esperança e amor, nós automaticamente somos levados, por exemplo, a um cartão de Natal, desses cartões que nós enviamos às pessoas no Natal, porque paz, esperança e amor são sempre alvos de toda a humanidade. E a cada virada de ano parece que há um reavivamento na ideia de que a paz, a esperança e o amor é que são importantes a despeito das outras realidades que nós corremos atrás durante todo o ano. E quando nós pensamos em paz, esperança e amor, uma coisa precisa estar em mente. O que Paulo quer dizer aqui é que paz, esperança e amor são realidades exclusivas de quem foi justificado. Não são alcançáveis por toda a humanidade, já que toda a humanidade está debaixo da condenação do pecado. Então, aqueles que foram justificados ou retirados debaixo dessa condenação pela justiça de Cristo, eles passam a experimentar como efeito dessa justificação paz com Deus, esperança da glória de Deus e amor de Deus. E é isso que nós vamos estudar hoje. O primeiro efeito da justificação que Paulo cita, nós encontramos no início do capítulo 5, que é a paz com Deus. Quando Paulo diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. O que Paulo está nos ensinando aqui é que o primeiro efeito da justificação é a paz com Deus. Nós não estamos em guerra com Deus, nós não estamos em conflito com o Senhor. Quando o sacrifício de Cristo é realizado, a justiça de Cristo é aceita, nós somos incluídos na nova aliança pela fé, toda dívida contra nós é cancelada, de forma que não há nada que nos impeça o acesso ao Pai. É interessante a gente notar que nós estamos falando de paz com Deus, não uma paz de Deus, mas uma paz com Deus, uma paz no nosso relacionamento com Deus. Ou seja, nós não somos mais alvos da sua ira, ao contrário, nós fomos incluídos nessa nova aliança, nós somos adotados como filho. Ao invés de sermos hoje alvos da ira de Deus, estarmos debaixo da condenação do pecado, hoje nós somos família de Deus, adotados como filhos, incluídos na nova aliança. Paz com Deus significa que a condenação não mais nos ameaça, que o pecado não mais nos escraviza, porque nós somos aceitos em Cristo. E esse é o detalhe importante. É em Cristo que nós somos aceitos, é por causa da obra redentora dele, é por causa da sua justiça que nós fomos feitos justos. Portanto, essa paz não é uma mudança nos nossos sentimentos, mas é uma mudança no relacionamento de Deus para conosco. Não foi o que eu sinto que mudou, não foi o que eu penso que mudou, mas foi a forma como Deus se relaciona comigo. Antes, cobrando justamente pelo pecado que eu cometi, hoje me aceitando como filho por permitir que a justiça de Cristo se tornasse justiça sobre minha vida também, trazendo sobre minha vida justificação. E quando nós falamos de paz com Deus, nós falamos de uma realidade muito interessante, porque todas as religiões falam sobre isso. Estar em paz com Deus, com um Deus justo, um Deus santo, um Deus que se ira contra o pecado, é o alvo de todas as religiões. E de alguma forma, todas elas encaminham os seus fiéis para a realidade de estarmos, de alguma forma, em paz com Deus. Mas é importante a gente pensar que paz com Deus não é
fruto de uma realidade que vem de nós, de algo que nós fazemos, de decisões que nós tomamos, mas do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É pela morte de Cristo que nós fomos reconciliados com Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus. Não é, e Paulo está deixando isso muito claro aqui, que é em Cristo Jesus, olha o que ele diz, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É através de Cristo, é por causa de Cristo, é por estarmos em Cristo que nós temos paz com Deus. Não é porque nós nos tornamos obedientes, não é porque nós passamos a amá-lo, não é porque nós passamos a cultuá-lo. Não, não. Nós fazemos essas coisas porque temos paz com Deus. Nós não o amamos para termos paz, mas porque temos paz, nós nos relacionamos com Ele de forma que o amamos. Nós não o adoramos, não o cultuamos para estarmos em paz, mas porque estamos em paz, nos aproximamos dele em adoração através do nosso culto ao Senhor. Um detalhe aqui interessante é que nesses 11 primeiros versículos, Paulo vai usar duas palavras que tratam essa ideia de paz com Deus. Ele não usa como paz com Deus apenas a justificação, mas também a reconciliação. E é importante a gente diferenciar essas duas realidades. A justificação é uma realidade jurídica, é uma realidade de que a nossa condenação, o nosso castigo foi lançado sobre Cristo, como ensina, por exemplo, o profeta Isaías, e por causa disso nós fomos considerados justificados. Em outras palavras, nós tínhamos uma condenação sobre nós, Deus aceitou que o pagamento de uma outra pessoa servisse pelo pagamento dos nossos pecados, trazendo de uma forma simplista. Então isso é a justificação. Nós não estamos mais debaixo de uma condenação. Mas certamente você já ouviu pessoas dizendo assim, olha, determinada pessoa me fez algo muito ruim, eu o perdoo, mas eu não quero nenhum tipo de relacionamento com ela. Eu perdoo essa pessoa, mas que ele fique lá e eu fique aqui para que nós não nos relacionemos. Essa ideia, apesar de não estar em discussão, eu não estou discutindo se ela é correta, se deve ser assim ou não deve, isso é um outro assunto para um outro momento, mas essa ideia ilustra bem a separação que nós conseguimos fazer entre justificação e reconciliação, ou o relacionamento e a punição. Então, a justificação nos traz, num primeiro momento, essa realidade de estarmos livres da condenação, de não sermos mais alvo da ira de Deus por causa do nosso pecado. E a consequência disso é a paz com Deus. Paz com Deus que restaura também o nosso relacionamento. Como nós não estamos mais em guerra, como nós não estamos mais num relacionamento atribulado com Deus, um relacionamento onde nós estávamos numa situação extremamente desfavorável de condenação, nós podemos novamente nos relacionar com Deus. Lembra o que diz o profeta Isaías, quando ele diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. No momento em que os nossos pecados são justificados por Cristo, são pagos por Cristo, são lançados sobre Cristo, essa separação ela é rompida. É a ideia, parcialmente a ideia do véu do templo se rasgando. Qual era a ideia? O acesso era limitado. Por quê? Porque somente o sumo sacerdote, alguém que vinha de uma determinada linhagem, da linhagem de Arão, e que era constantemente sendo substituído por um descendente de Arão, ele podia uma vez por ano, no dia da expiação, adentrar ao Santo dos Santos. Esse acesso era limitado. Não era qualquer ser humano que chegava diante de Deus para se relacionar com Ele, ou melhor ainda, para adorá-lo. E naquele caso específico, o Santo dos Santos significava o lugar onde Deus estava, onde Deus se manifestava. Claro que isso é uma simbologia, né? Uma ideia para que o homem consiga entender, já que Deus não pode estar contido
num local ou numa sala, como era a questão do Santo dos Santos. Mas a ideia é que o véu se rasgando, o acesso foi permitido àqueles, e não permitido a todos os que estavam no templo. Essa é uma ideia interessante também, porque quando o véu se rasgou, o acesso foi permitido. Permitido a quem? Aos sacerdotes que estavam no lugar chamado Lugar Santo. E essa é a ideia, são os sacerdotes que hoje têm acesso a Deus. Não é toda a humanidade que tem uma reconciliação de relacionamento, mas os sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Aqueles que foram justificados. A própria palavra de Deus diz que nós somos sacerdotes. E isso é muito importante da gente pensar, já que essa paz com Deus traz reconciliação. No versículo 11, Paulo fala exatamente sobre essa questão da reconciliação. Então, quando nós olhamos para a paz com Deus, nós estamos olhando para uma condição que foi transformada pelo próprio Deus quando ele muda esse status de condenado para esse status de filhos. Nós fomos e somos hoje filhos, fomos adotados e somos filhos de Deus. Ainda no versículo 2 do capítulo 5, nós encontramos Paulo falando sobre o segundo efeito da justificação sobre as nossas vidas, quando ele diz o seguinte: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esse é o segundo aspecto, é a esperança da glória de Deus. Esperança é algo que é amplamente ensinado pela humanidade, ou amplamente desejado pela humanidade. E a ideia do gloriar-se na esperança é a ideia de exultar, é a ideia de se alegrar, é a ideia de ter aquele sentimento positivo com relação a essa realidade. E apesar de todos os homens terem a esperança de que Deus fará alguma coisa por eles, ou da glória de Deus, que é a manifestação da própria presença de Deus, porque essa esperança que Paulo está dizendo, esperança da glória de Deus, é a esperança de que Deus vai se manifestar sobre as suas vidas. E em muitos momentos, quer seja pela glorificação, que é o momento que nós alegremente esperamos, em que nós seremos arrebatados, unidos com o Senhor, quer seja pela transformação total da nossa realidade pecaminosa, quer seja por algum outro aspecto da manifestação de Deus, o fato é que Paulo diz que nós, aqueles que fomos justificados, nos gloriamos, nos alegramos, nos exultamos na esperança da glória de Deus. E aí, a sequência a partir do versículo 3 é interessante, porque Paulo faz uma ligação em comum. Ele faz uma ligação que é interessante, porque ela parece paradoxal, já que você está com a esperança da glória de Deus, mas que ela é muito pertinente à realidade dos cristãos. Calvino diz que, a partir do versículo 3, Paulo usa o argumento que vai usar, porque dizer que um cristão se gloria na esperança da glória de Deus, ou seja, na esperança de que Deus vai se manifestar, pode ser motivo de chacota, já que ao olhar para a vida de um cristão, em especial nessa época em que essas cartas foram escritas, nós tínhamos o cristão como alguém que era rejeitado, nós temos o cristão como alguém que passava grandes necessidades. Nós encontramos o próprio Paulo fazendo uma coleta entre as igrejas que ele havia fundado e que ele tinha contato para a igreja de Jerusalém, que passava por grande fome. Nós encontramos um pouco mais adiante, mas também já nesse momento inicial, nós encontramos cristãos sendo perseguidos, mortos, torturados, sendo levados a negar a sua fé sob pena de morte. Então nós encontramos uma realidade que o cristão não era aquele cidadão que se olhava e dizia: esse é o cidadão que eu quero ser. Ao contrário, ele era um cidadão que estava sempre debaixo de muitos sofrimentos, de muita luta, de muita perseguição. Então, quando Paulo, no versículo 3, ele liga a esperança da glória com a perseguição, com a luta, com a tribulação, com a dor, é uma ligação em comum. Mas Calvino diz que é natural, já que ao olhar para o cristão, você vai perceber sempre sofrimento sobre a sua vida. Mas no versículo 3, olha o que Paulo diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações,
porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona. É interessante Paulo fazer essa ligação da esperança com a tribulação, porque se você tem a esperança da manifestação, ou a esperança da glória de Deus, você espera que as coisas andem bem, que as coisas se desenvolvam bem, não que elas se desenvolvam debaixo de tribulação. E o que Paulo está querendo dizer aqui? Que, primeiro, gloriar-se na tribulação não é natural, mas é fruto da fé. Se você foi justificado pela fé, essa mesma fé que te conduziu à justificação é a mesma fé que vai te conduzir a gloriar-se nas suas tribulações, nas suas lutas, nas suas angústias. E a ideia aqui não é que passar por tribulações, gloriar-se nas tribulações, conduza o cristão à salvação. Mas ao contrário, pelo fato de ser salvo, o cristão passa por muitas tribulações. É um entendimento um tanto quanto raro nos nossos dias, o de que tribulações fazem parte da realidade do cristão. Ao contrário disso, nós ouvimos que a tribulação é algo sempre ruim, que é algo sempre reflexo da ausência de fé, da falta de fé, ou coisas desse tipo. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que Deus usa as tribulações para nos aperfeiçoar, para nos amadurecer, para nos aproximar dele, para revelar a si mesmo sobre a nossa vida. E isso gera esperança. E Paulo faz um caminho. Ele diz, olha, que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado esperança. Da tribulação para a esperança, um caminho é desenvolvido pela ação do próprio Deus sobre a nossa tribulação. Não é gloriar-se nas tribulações pelo sofrimento. Ah, eu estou sofrendo, que bom. Não é essa a ideia. A ideia é gloriar-se nas tribulações pelo resultado que as tribulações produzem. Qual é o resultado que a tribulação produz? A esperança. Te leva a perseverar, perseverar molda o teu caráter moldado vai gerar esperança em você. E isso é extremamente importante. Agora, preste bem atenção no que Paulo diz. Nos gloriamos nas tribulações. Aqui eu queria ressaltar um detalhe que é bastante importante. Hoje nós encontramos no meio cristão, no meio evangélico, muito firmemente na teologia da prosperidade, a ideia de que todo sofrimento é ação do diabo sobre a nossa vida. E que todo sofrimento ele só existe enquanto você permitir. E aí nós somos ensinados a realizar uma série de rituais, mantras, ofertas, oferendas ou qualquer outro nome que você queira dar para se livrar disso. Quando na verdade o que Paulo está dizendo é que tribulação, sofrimento, dor são marcas na vida do cristão. A ausência de sofrimento, de tribulações não é sinal de prosperidade ou de bênção de Deus. Pense bem nisso. Paulo está anunciando que ser cristão implica em passar por tribulações. Então, não é porque você de repente sofreu uma derrota na sua vida que você é um crente de segunda categoria, ou porque você, por alguma razão, passa por uma dor, uma doença, uma luta, você não tem a fé. Na verdade, nada disso, uma coisa não tem ligação com a outra. As tribulações são realidades naturais da nossa vida, que são realidades presentes em cada um de nós e que de alguma forma são utilizadas pelo Senhor para produzir perseverança, aprovação, caráter aprovado e esperança. Então, ao passar por tribulações, não tenha esse espírito rebelde, esse espírito de se voltar contra Deus, de determinar que aquilo não vai acontecer, de não aceitar isso sobre a sua vida, porque o que você aceita ou não faz nenhuma diferença. É o propósito de Deus sobre a sua vida que vai determinar os caminhos que você vai trilhar. Não se engane, não adianta você espernear, bater boca, determinar, porque nada disso produz vida. Ao contrário, tudo isso nos afasta de Deus, porque o que Paulo está dizendo é aquilo que ele mesmo e Barnabé usam para edificar
para motivar, para encorajar a igreja de Tessalônica quando eles dizem que é necessário passar por muitas tribulações, é necessário que através de muitas tribulações nós herdemos o reino de Deus. Então as tribulações fazem parte. As tribulações são realidades da nossa vida e olhar para elas como potenciais transformações na nossa vida é extremamente importante. Olhar para as tribulações como instrumento que Deus vai usar, não necessariamente produzidas por Ele, mas Deus vai usar as tribulações para te aperfeiçoar, para te amadurecer. Por isso, glorie-se na esperança. A esperança que vem da tribulação, a esperança de que Deus está sempre agindo em nosso favor, que Deus está sempre conosco, que como um pai, Ele cuida dos seus filhos de forma amorosa. E aí, essa esperança da glória de Deus, da manifestação de Deus, vai estar sempre viva e presente na sua vida. O terceiro efeito da justificação sobre as nossas vidas é o amor de Deus. E aqui é um tema controverso, porque nós temos a ideia de que Deus ama todo mundo, que o amor de Deus foi derramado sobre todo mundo. E, na verdade, essa ideia vem da falta de entendimento sobre a graça comum. Deus derrama graça sobre todos os seres humanos, que é chamado de graça comum. Por exemplo, a vida é graça comum. Nenhum de nós merece acordar no dia seguinte. Nenhum de nós merece ter saúde para fazer qualquer realidade que nós façamos. Nenhum de nós merece família, herança do Senhor sobre nós. Mas nós a temos. E isso é a graça comum. A graça comum é vista sobre a chuva que cai sobre bons e maus, sobre o sol que se levanta, que se põe sobre os justos, sobre os injustos, sobre a lavoura que é cultivada pelo ímpio, sobre a indústria que é administrada pelo ímpio ou pelo justo. A graça comum é o favor de Deus por toda a humanidade para que a humanidade tenha vida e se conduza diante dessa vida. A própria alimentação, o tempo certo para que os frutos sejam gerados, o tempo certo para que o pasto possa alimentar o gado e o tempo no sentido de sol, chuva, as estações do ano, tudo isso é graça comum. E nós temos o olhar da graça comum como o olhar do amor de Deus. Mas o que Paulo diz é que o amor de Deus ele só pode ser percebido por aqueles que foram justificados. E aí entra a polêmica, porque a pergunta seria naturalmente, então quer dizer que Deus não ama todo mundo? Vamos deixar o próprio Paulo responder quando nós lemos a partir do versículo 5 do capítulo 5 de Romanos, ele diz o seguinte: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. No versículo 9 ele diz: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora a reconciliação. Do versículo 5 ao 8, Paulo fala sobre o amor de Deus. A partir do versículo 9, sobre o efeito, a consequência desse amor sobre a nossa vida. Dois detalhes aqui precisam ser entendidos. Primeiro, ele diz que é por meio do Espírito Santo que Deus derrama o amor. E nós sabemos que o Espírito Santo é concedido àqueles que foram justificados. E outra realidade que ele diz aqui é que Cristo morreu para salvar. A demonstração de amor de Deus é a morte de Cristo para salvar aqueles que pertencem ao Senhor. Então, fica muito claro que o amor de Deus só pode ser percebido por aqueles
que são justificados. O que o mundo percebe e chama de amor de Deus é a graça comum, é a liberalidade de Deus conceder a vida e os meios para a subsistência dessa vida a todos os seres humanos, sem merecerem. Por isso é graça, porque nenhum ser humano merece o que recebe de Deus naturalmente. Quanto mais poderíamos dizer que ninguém merece aquilo que recebe de Deus em Cristo Jesus. Nós recebemos o amor do Pai como fruto da justificação. Quando Deus nos declara justificados em Cristo, Ele então derrama o seu amor sobre nós, o amor de pai para filho. Por isso Jesus, na oração do Pai Nosso, ensina-nos a chamá-lo de Pai, porque agora é esse tipo de relacionamento que nós podemos ter com Ele, porque nós somos reconciliados. O amor é a expressão máxima da Trindade. A fonte do amor é Deus. A expressão do amor é a habitação do Espírito Santo, ou o meio desse amor é a habitação do Espírito Santo. E a prova desse amor é a morte de Cristo. Então Deus é a fonte, o canal é o Espírito Santo e a prova é a morte de Jesus Cristo. Então nós temos o amor de Deus como expressão máxima da Trindade, o relacionamento que nós temos com Deus de forma completa, ele se manifesta através do amor de Deus. É interessante que Paulo aqui, quando fala da morte de Cristo, ele usa uma linguagem que era bastante comum para os judeus, ou para aqueles que tinham familiaridade com o Antigo Testamento. Ele remete os leitores ao sistema sacrificial da lei, do judaísmo, que nós encontramos no Antigo Testamento. Então ele apresenta aqui a morte de Cristo como a morte sacrificial, aquilo que o autor de Hebreus depois vai explicar em mais detalhes, dizendo que o sacrifício dos animais era incapaz de perdoar os pecados, mas que a morte de Cristo como sacrifício, ela é feita uma vez só e é suficiente, eficiente para salvar todos aqueles que são eleitos do Senhor. Um detalhe interessante aqui é que o fato de nós termos sido salvos quando nós éramos ainda pecadores, exclui qualquer mérito que nós possamos imaginar ter. Nós não temos, nós fomos reconciliados quando nós éramos ainda pecadores. E isso há um ponto importante aqui, que nós podemos ter a certeza de que seremos fortalecidos o tempo todo e que seremos guardados o tempo todo. Quando nós éramos pecadores, nós fomos reconciliados. Agora que já temos a reconciliação, seremos guardados por Deus por toda a eternidade. Isso traz segurança para a nossa salvação. Como filhos, nós podemos estar certos de que permaneceremos parte da família de Deus. Nós somos adotados, incluídos na família e incluídos nessa nova aliança. Então nós podemos ter a certeza que nós vamos permanecer como parte da família. O uso do termo reconciliação é extremamente forte. E interessante que Paulo, quando fala da morte de Jesus, ele se remete aos judeus, e quando ele fala da reconciliação, ele se remete aos gregos. É claro que são intercambiáveis as realidades e as verdades aqui, então abrangem todo mundo, mas Paulo trata as duas realidades da sua época, a cultura grega e o judaísmo, de uma forma muito especial, não deixando brechas para que houvesse algum tipo de questionamento. Mas é interessante que os gregos não acreditavam em nenhum tipo de relacionamento entre os deuses e os homens, ou os homens e as divindades. E as poucas vezes em que o termo reconciliação é utilizado para o homem com relação à divindade, é sempre o homem que toma a iniciativa, é sempre o homem que parte para essa reconciliação. Esse termo reconciliação, ele era utilizado sempre para a reconciliação entre homens. As poucas vezes que ele é utilizado na reconciliação entre o homem e Deus, o homem toma a iniciativa. E Paulo deixa claro aqui que a iniciativa do homem é inútil. Se Deus não tomar a iniciativa, não há reconciliação. Portanto, é importantíssimo a gente entender isso. O amor de Deus, na sua plenitude, tendo como fonte Deus,
tendo como meio o Espírito Santo e como prova a morte de Cristo, só pode ser percebido por aqueles que foram justificados. Basta você olhar a realidade de cada uma dessas frases que eu acabei de dizer, você vai perceber que, por exemplo, como é que o amor de Deus vai ser percebido por aqueles que não têm a morte de Cristo como realidade na sua vida, como realidade da sua fé. Então, de uma forma simples, a graça comum é a expressão da bondade de Deus, da tolerância, da misericórdia de Deus sobre toda a humanidade. Mas o amor de Deus, ele só pode ser percebido por aqueles que já foram justificados por Ele. Para encerrarmos esse nosso estudo, eu gostaria de ressaltar as implicações disso para o nosso viver diário. Primeiro, quando você percebe que paz com Deus, esperança da sua glória e amor de Deus só podem ser percebidos por aqueles que já experimentaram a justificação, isso nos faz olhar para Deus com um olhar ainda mais grato, ainda mais cheio de gratidão, porque nós recebemos como efeito da justificação. Assim como a justificação não tem nenhum mérito da nossa parte, os efeitos dessa justificação, eles vêm com a justificação que nós recebemos gratuitamente. Então, termos a consciência de paz com Deus, termos nosso coração cheio da esperança de que Deus virá para nos restaurar, para completar a boa obra que Ele começou, e o amor de Deus sobre a nossa vida deve encher o nosso coração de gratidão. Olhar os efeitos da justificação deve ter como primeira implicação na nossa vida aumentar a gratidão que nós temos pelo Deus que nos salvou e que nos adotou. A segunda implicação que eu gostaria de chamar a atenção é que o verdadeiro cristão, ele se identifica com a cruz nas suas aflições. Eu falei sobre isso. As aflições, as lutas, as dores são realidades que todo cristão enfrenta. E Deus usa esse momento, gerado por uma disciplina ou por qualquer outra realidade, uma decisão errada, uma ação de Satanás, uma consequência natural, seja qual for a realidade que produziu essa tribulação, o que no discurso de Paulo não é importante, não interessa qual é a razão que ela foi, que produziu essa tribulação, o importante é que Deus vai utilizar esse momento para trazer um resultado positivo. Por isso nós nos gloriamos, não na dor, mas no resultado que nós sabemos que virá da tribulação que nós enfrentamos. Portanto, ao enfrentarmos tribulação, e essa é a implicação para a nossa vida diária, ao enfrentarmos a tribulação, nossa atitude não deve ser a atitude de rebeldia, de revolta, de descontentamento, mas deve ser uma atitude de submissão, um olhar voltado para a realidade do que Deus está fazendo e um quebrantamento para que Deus possa transformar, possa mudar a nossa realidade, nos conduzindo da tribulação para a esperança, passando pela perseverança e pelo caráter aprovado. A terceira implicação que eu gostaria de relembrar você é que Deus é quem toma a iniciativa de justificar e de reconciliar. É sempre Deus que toma a iniciativa. Essa iniciativa nunca parte do ser humano. Nenhum de nós se aproximou de Deus. Nenhum de nós, num determinado dia das nossas vidas, estávamos em algum lugar fazendo alguma coisa e pensamos: Deus existe, eu quero esse Deus. Não foi assim. Deus sempre tomou atitude. Tudo que nós vivemos foi resposta àquilo que Deus produzia em nós. A nossa fé é resposta de Deus ter nos regenerado. A nossa justificação é resposta da obra de Cristo, ou consequência da obra de Cristo sobre a nossa vida. Sempre Deus é quem toma a iniciativa de justificar e reconciliar o homem. A obra é dele, plenamente, completamente e perfeitamente dele. E a última implicação que eu gostaria de frisar para encerrarmos é que nosso destino eterno
está seguro em Cristo. Nós fomos salvos quando ainda éramos pecadores. E Paulo deixa isso muito claro. Muito mais agora podemos ter a certeza, podemos ter a convicção de que permaneceremos nele. Porque ao sermos justificados, nós então recebemos o amor de Deus, que se manifesta por meio da presença do Espírito Santo em nós. E a presença do Espírito Santo em nós é a presença do próprio Deus em nós. Não se esqueça, às vezes nós temos a impressão de que o Espírito Santo é uma força agindo na nossa vida, uma espécie de energia. Não, o Espírito Santo é Deus. Então, quando nós falamos sobre o Espírito Santo fazer morada ou habitar em nós, nós falamos do próprio Deus morar em nós. Nós estamos falando de um Deus menor, de um resquício de Deus. Nós estamos falando do próprio Deus, o próprio Espírito Santo, como Jesus viveu e perfeitamente como Deus pôde ser o sacrifício por cada um de nós, assim o Espírito Santo é vida por cada um de nós. E essa é uma realidade que a gente precisa guardar no nosso coração. Se você foi justificado, não se engane, não se perca nas cobranças e pressões da nossa sociedade. Você permanece justificado. Deus guarda cada um de nós, faz com que nós permaneçamos salvos por sua graça, por seu amor e por sua bondade. E é óbvio que há discussão sobre esse assunto, porque perguntas são levantadas, mas leia com carinho, a partir do versículo 9, o que Paulo diz, e você vai perceber que Paulo diz que nós podemos estar seguros, porque o amor de Deus derramado em nosso coração, que foi provado pela morte de Cristo, que tem como fonte Deus Pai e que é aplicado sobre as nossas vidas através da presença de Deus Espírito Santo, é a garantia que nós temos de que nós estamos seguros, que nossa eternidade está definida diante de Deus e que diariamente o Espírito Santo vai nos convencendo do pecado, trabalhando essa realidade na nossa vida, nos moldando para que nos tornemos a cada dia mais semelhantes a Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, uma ótima semana para você e até a próxima.